Vamos lá, vamos continuar aqui para você não perder o raciocínio. Vem cá. Então, separei isso aí, né? Que você disse que entendeu, que é igual, só não entendeu por que é que eu separei. Tudo bem. Você entende se eu disser que isso aqui... Deixa eu usar essa tela aqui. Ó, 1 sobre x. Você entende que isso aqui é x elevado a menos 1? Quando a gente inverte uma fração, ó, não é 1 sobre x, inverta, bote x sobre 1. X sobre 1 é x. Aí a gente inverte o expoente, o sinal. Se era 1, menos 1. Entendi não, Jane. Vai entender agora. Se você tiver a sobre b elevado ao cubo, sabe o que é isso? Inverta a fração, mas inverta o sinal do expoente. Ah, me lembrei, uma propriedade de potência, né? É uma propriedade de potência, ó, 2/3 elevado à quinta. Isso é a mesma coisa que 3/2 elevado a menos 5. Entendi. A gente inverte a fração e inverte o sinal do expoente, né? Faça isso aqui. Inverta. Aí o FAP vai para cima, não vai? Mas o expoente, que era 1, vira menos 1. Tem razão, já. Então, se tem razão, vai ficar assim, ó. Tá aqui, menos, né? Porque aqui vai ser o do período. É menos 6, menos 7, menos 8, menos 10. Só botar o negativo para você saber, tá? Tranquilo até aí? Muito bem. Agora vê. Como é que você obtém essa taxa ao período? Olha para aqui, ó. Aqui não é o fator ao período. Como é que você obtém a taxa ao período? Você pega o fator e tira 1. É ou não é? Você pega esse fator, vamos para aqui, ó. 1,5007. Isso aqui é fator ao período, né? E você tira 1. Aí vira... Opa. Aí vira taxa ao período. É ou não é? Mas taxa decimal, viu? Decimal, não está em porcento não. Eu não vou multiplicar por 100. Tá a taxa decimal. Não tem problema. Onde tem aqui, ó, taxa ao período, observe. Eu vou trocar por o fator ao período menos 1. É ou não é? Veja, a taxa ao período é o fator ao período menos 1. Ok? Agora multiplique aqui por isso. Ao período com expoente negativo, né? Para dividir por i. Não é? Antes que você desista, entenda, gente, vocês não vão ter que fazer isso não, tá? Eu só estou demonstrando aqui para você. No final tem a boa notícia. Segura aí, ó. Vamos lá. Distributiva. Multiplica isso por isso. Isso por isso. Tá? Tranquilo? Então, FAP vezes FAP com expoente negativo. Vamos lembrar? Que é o nosso borrão, né? Se eu tenho 5 à quinta, ou A à quinta vezes A a menos 5. Conserva a base e soma os expoentes. Dá 1, não é? Eu tenho x à sétima vezes x a menos 7. Conserva a base e soma os expoentes. Dá 1. Eu tenho FAP, que aqui é elevado a 1, né? E FAP, digamos, a menos 1. FAP a 0. Dá 1. Entendeu? Então, ó, esse produto primeiro aqui vai dar 1. Menos
FAP negativo com vezes 1, fica isso, né? O fator com expoente negativo sobre a taxa. Pronto. Veja. Se ele lhe der o fator de um capital com expoente negativo, olhe ele aqui, você vai fazer o seguinte, 1 menos esse fator com expoente negativo dividido pela taxa que ele deu na questão. Nosso exemplo seria o 7%. Mas se ligue aí, ó. Se ligue aí. Essa taxa aqui, ó, tem que ser o quê? Decimal. Lembra que a gente considerou essa taxa ao período decimal? Não foi? Então aqui tem que ser decimal também. Entenderam? Ó, ele diz quanto é 107 elevado a menos 6. Você vai fazer 1 menos isso e dividir por 0,07. Fica uma conta menor do que isso aqui. Entendeu? Quando a gente voltar para aqui, ó, para esse exemplo de concreto, isso vai ficar melhor, tá certo? Mas eu queria primeiro fechar esse comentário, né? Dizendo o seguinte, primeiro, se eu fosse você, eu printava essa tela e imprimia ela, porque isso aí tá o comentário todinho das possibilidades. Vamos resumir em três possibilidades. Primeiro, a banca fornece o fator de série. Ela já dá o fator de série, ou diretamente, ou com as tabelas de séries. Beleza. Segunda possibilidade, a banca me dá o fator de juros compostos, ou diretamente, ou com a tabela. Aí eu calculo os de séries assim. Não é? E terceira possibilidade, a banca dá o fator de um capital, mas com expoente negativo. Aí eu trabalho com essa fórmula aqui. Ó. Entenderam? Eu sei que quando você vê uma explicação dessa, né, tão longa e tão carregada aí de demonstração e tudo, você pode ficar meio perturbado. Por isso que eu faço questão de resumir isso aí, para você não perder o controle. São 3 possibilidades. Direto de séries, as de juros compostos com expoente positivo. Aí você calcula essas. Ou a de juros compostos com expoente negativo. Também calcula com aquela outra fórmula. Ok? Isso tudo vocês têm bem explicadinho no meu livro de matemática financeira. Você procurar lá, você vai encontrar, tá certo? Na editora Juspódio tem lá, matemática financeira, professor Jairo Teixeira. Tem uma parte explicando isso aqui tudinho, tá certo? Que é o que eu expliquei aqui para vocês, ok? Eu vou voltar para aquela questão, para a gente aplicar esse do expoente negativo, para você ver como vai ser tranquilo, tá certo? Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Uma dívida foi paga em 10 prestações mensais consecutivas, tendo a primeira prestação sido paga 1 mês após a contratação da dívida. Opa, quando ele disse 1 mês após a contratação, já configurou aí essa série como série padrão, não é? Que beleza, não tem nenhuma adequação, nenhuma adaptação de tabela, não é? Continuando. O credor cobrou uma taxa de juros compostos mensais de 7% e a prestação paga mensalmente foi de R$1.000. Nessa situação, olha agora, tomando 0,51 como valor aproximado de 1,07 elevado a menos 10, julgue o item abaixo. A dívida em questão era superior a 6.800. Certo ou errado? Vamos ver.
eu entendo que aqui tem uma dívida, que na verdade é o nosso valor presente, né? E essa dívida, ó, 1, 2, 3, 10. Essa dívida foi paga aí em 10 prestações mensais, não é? Então, N é igual a 10 e a taxa mensal, ele disse, 7%. Confira. Ok? Muito bem. Essa prestação aqui, R, ele diz que é R$1.000. E a gente tem que encontrar quem é esse valor presente, que é de fato o valor da dívida, né? Para ver se é ou não superior a 6.800. Então vamos lá. Vamos lá. Com isso aqui em mente, tá? Com isso aí em mente. Eu lhe pergunto. Nessa questão, vou voltar aqui. Por acaso a banca lhe deu diretamente o fator de séries? Não. Nem diretamente e nem indiretamente. Então aquela nossa primeira possibilidade, ó, seria se a banca tivesse dado o A10, 7%. Não é? Esse seria o fator de valor presente, de valor atual, para a série de 10 pagamentos a 7%. Nem deu isso e nem deu a tabela disso. Não é? Então, essa primeira hipótese aqui está fora. Não foi isso. Não é isso que está acontecendo nessa questão. Aí eu pergunto. Segunda possibilidade. Seria a banca fornecer o fator dos juros compostos. Ou seja, com 7% em 10 períodos, seria a banca fornecer isso. Ou a tabela de juros compostos. Mas com expoente positivo, claro, né? Eu pergunto, foi isso que aconteceu? Não, não foi isso. O que aconteceu, o que foi? Terceira hipótese. A banca forneceu isso aqui, mas com expoente negativo. Ah, caiu nessa terceira possibilidade. Exatamente. Veja. A banca não deu 1,07 elevado a décima, mas deu 1,07 elevado a menos 10. Se ele tivesse dado a décima, caía nessa segunda hipótese. Aí a gente ia ter que fazer essa conta todinha aqui, ó. A continha da gente é essa. Gente, olha como vai ficar muito mais fácil. Como é a conta? 1 menos o fator, com expoente negativo, dividido pela taxa. Vamos lá. Eu estou, então, nessa terceira hipótese. Tá? E como é essa terceira hipótese? O fator de valor presente, ele é 1 menos o tal fator que ele deu de expoente negativo, e isso dividido pela taxa. Lembrando que essa taxa, nessa fórmula da terceira hipótese, ela tem que ser na forma decimal. Então, o fator de valor presente será 1 menos, quanto foi que ele disse? 0,51. 1 menos 0,51 dividido pela taxa 0,07, né? 7%. 0,07. Ó como vai ficar, ó. 1 menos 0,51. 0,49. Dividido por 0,07. Se multiplicar por 100, fica 49 sobre 7, né? E 49 sobre 7 dá 7. Ah, Jairo, quer dizer que já pegamos o fator. Já está prontinho. E deu inteiro, foi? Deu, porque ele considerou esse valor, para esse valor dá 7. 7,0000. Que bom, né? Que não tem conta difícil para fazer. Percebeu? Agora eu posso calcular aqui o valor P. Tá, ó.
P é a prestação R. P, a prestação R, vezes o fator de valor presente. Não é? Ou A, N, I. Então, ó, esse fator que a gente encontrou aqui é esse, ó, que eu encontraria se fosse na tabela de séries. Entendeu? Quanto deu? 7. Então, vamos lá. O valor presente, que é o valor da dívida, vai ser 1.000 da prestação R vezes o fator, que foi 7. Oxe, vai dar 7.000. Tá vendo como a continha foi boa? 7.000. Essa é a dívida. E o que foi que ele afirmou? Que seria superior a 6.800. Certo ou errado? Certo. Superior a 6.800. Entenderam? Ah, já acho que agora eu estou entendendo, viu? Então, gente, ó. 3 possibilidades. Olha aqui, ó. Ou o fator de série prontinho, seria o ANI ou SNI, ou as tabelas, para você buscar. Segunda hipótese. Ele dá o tal 107 a décima. O fator de juros compostos, mas com expoente positivo. Ou a tabela, para você buscar. Terceira hipótese. Ele dá o 107 a menos 10. Menos 10, negativo. Aí você usa essa formulazinha e calcula o fator de AS, ou de ANI. Entenderam? Calcula o fator de série. São as 3 possibilidades de você obter esse fator. Esse do expoente negativo, você vai encontrar praticamente apenas nas provas do CESP. FCC, Fundação Getúlio Vargas, a ESAF sempre dá as tabelas, né? Normalmente ela dá as tabelas. A FCC, a ESAF, a FGV, às vezes ela dá o pedacinho da tabela que você precisa no próprio enunciado, ou então dá o dos juros compostos para você montar. Tá certo? A gente vai experimentar aqui nas questões, no dever de casa você vai ver essas opções todas. Tá certo? Vamos em frente? Muito bem, vamos seguir aqui. Porque eu queria falar agora sobre os sistemas de amortizações. Tá? Como é que a gente amortiza um empréstimo? É quase o nosso último assunto, tá? Bom, primeiro vamos entender o que é a amortização de um empréstimo. Vê só. Quando a gente toma um valor emprestado, a gente precisa pagar, não é? Isso é óbvio, embora algumas pessoas não processam bem isso, né? Tomou emprestado, tem que devolver. Então é assim, ó. Se eu pegar um dinheiro emprestado com você agora e disser assim, fulano, me empresta aí R$ 20 para eu pagar aqui o meu lanche, que minha carteira está no carro. Daqui a pouco eu te dou. Você me dá 20, eu pago os 20. Daqui a pouco eu corro no carro, pego R$ 20 e lhe dou. Você não vai me cobrar juros de 5 minutos, vai porque eu demorei 5 minutos para pagar, né? Mas se eu tomo um valor emprestado para lhe pagar daqui a um mês, num pagamento só, não vai ser 20, vai ser mais de 20, não é? E se eu disser que eu vou pagar em 10 suaves prestações, eu vou ter que lhe devolver todo mês um pouquinho daquilo ali, dos 20. Mas também vou ter que pagar juro. Então, quando a gente paga uma prestação, imagine que você comprou um carro, 24 parcelas de 1.000. Aquele 1.000 que você está pagando, parte dele é para devolver os 24 que você pegou emprestado. Ou o dinheiro que você pegou emprestado, né? Parte dele. E parte dele é juro. Então, olha aqui na tela. Vê, fazer um esquema aqui para você. Já garantiu essa aí, né? Printou aí. Depois você faz um resuminho mais bonitinho, maiorzinho, né? Com todo o seu capricho. Mas vamos aqui.
Digamos que você aqui tomou um dinheiro emprestado, tá? E você vai pagar em prestações. Digamos que são 4 prestações. 4 prestações. O que eu quero que você entenda é que cada prestação dessa, uma parte dela, você está devolvendo o que você tomou emprestado, tá? Outra parte dela é juro, tá? Essa parte que a gente devolve como sendo um pedaço aqui, ó, do valor que a gente tomou emprestado, se chama amortização. E aqui é juro, tá? Então veja que a nossa prestação, ela se compõe de quê? Um componente de amortização e outro de juros. Isso é a nossa prestação. Entenderam? Então, toda vez que você pagar lá a sua letra de R$ 1.000 do seu carro, R$ 1.000, parte desses mil é de amortização e outra parte é de juro. O grande desafio aqui é a gente calcular, a gente dimensionar quanto vai ser de amortização, quanto vai ser de juros, finalmente, quanto vai ser minha prestação, não é? É isso que a gente vai estudar agora, quando estuda os sistemas de amortizações. Claro que a maneira como a gente vai dimensionar cada componente desse depende do sistema de amortização que a gente vai adotar. Tá certo? E aí existem vários sistemas de amortizações. A gente vai trabalhar aqui com 3 deles. O sistema de amortização constante, o sistema de amortização francês e o sistema de amortização misto. Tá certo? Que são aqueles que normalmente se cobrem em concurso público. Tá? Você tem sistema americano, sistema hamburguês, isso aí nunca aparece em prova de concurso. Tá? E se aparecer um concurso perdido, no dia que tiver um edital com isso, você vai lá, estuda o sistema e pronto. Não vale a pena você encher sua cabeça com isso para, quem sabe, uma vez na vida você precisar. Tá? Então vamos lá. A gente vai começar com o sistema de amortização constante. A sigla é SAC, né? Sistema de amortização constante. Ok? O que é que caracteriza esse sistema? Ora, o próprio nome já diz, né? Nesse sistema, as amortizações em cada período são constantes. Ou seja, esse pedacinho azul, ó, esse pedacinho azul, ele é constante. Ok? Mesmo valor. O componente azul, tá? Da amortização. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Tá? É claro que, sendo assim, entenda, as prestações não poderiam ser iguais. Não é? Porque à medida em que o tempo está passando e você está devolvendo parte do dinheiro, a sua dívida vai diminuindo, consequentemente o seu juro vai ficando cada vez menor. Não é? Mas entenda que nesse sistema, a componente de amortização, ela é constante. Tá certo? É isso que caracteriza o SAC, como o próprio nome já sugere. Aí, para você entender direitinho como é, eu vou pegar um exemplo. Vamos imaginar um empréstimo de R$ 10.000, tá?
por um prazo de 5 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês. Como é que ficaria o retorno desse dinheiro para o dono do dinheiro? Como é que se daria, portanto, a amortização desse empréstimo? Vamos ver? Bom, o primeiro passo, se o sistema é saque e o que caracteriza ele é a amortização constante, o primeiro passo é você calcular a amortização. Deixa eu calcular aqui antes para você não se assustar. O primeiro passo é você calcular a amortização. Ora, veja, o empréstimo foi de 10 mil, não foi? Quantas prestações serão? 5. Claro, estou admitindo aí que são prestações mensais, né? Então, você vai ter 5 momentos de pagamento de prestação, não é? 5 prestações. E você tem que devolver os 10 mil em amortizações iguais, constantes. Claro que vai dividir os 10 mil igualmente pelas 5 prestações. O que vai dar uma amortização de 2 mil. É ou não é? Vai dar uma amortização de 2 mil. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a nossa planilha para ficar bem claro o que é isso, tá? Não se assuste não que eu vou lhe explicar cada valor que está aí. Vamos combinar o seguinte. Você não está vendo nada disso, tá? Isso está tudo em branco. Tudo em branco. A única coisa que você está vendo aí é que o saldo devedor começou com 10 mil, porque afinal esse era o valor do empréstimo. Tá? Tranquilo? Então, isso aqui você não está vendo. À medida que eu for pintando, é o que vai aparecendo para você, tá bom? Muito bem. Então, a gente calculou a amortização e viu que ela é igual a 2 mil. Espero que você tenha entendido que o cálculo da amortização vai ser sempre da mesma forma. Você vai pegar o valor do empréstimo e dividir igualmente entre as tantas prestações que estão previstas. No nosso caso era 10 mil para 5 prestações. Aí a amortização ficou de 2 mil. Tá? Muito bem. Se a amortização é de 2 mil, preencha aqui. 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil e 2 mil. Ok? Entenda, eu acho que eu devia ter falado isso antes para você entender, ó, a estrutura da tabela, né? Ela prevê aqui a componente de amortização, a componente de juros, para que a gente possa, somando as componentes, obter a nossa prestação, tá? E aqui ela vai controlando o saldo devedor. Então, o saldo devedor começou com 10 mil, eu calculei que a amortização era 2 mil e descarreguei aqui os 2 mil. Veja, portanto, que a gente começa o preenchimento da planilha pela amortização. Não é? É 2 mil, eu descarreguei aí o 2 mil. Tá certo? Então, ó, continue imaginando que isso aqui não está preenchido, tá? Só está preenchido 10 mil e agora você preencheu tudo isso aqui, não é? 5 vezes 2 mil, tá? Que era o valor da amortização. Ok? E aí, eu vou agora lhe explicar essas 3 colunas aqui para você entender. Ok? Mas é daqui a pouco, no próximo bloco, porque o nosso tempo está se esgotando.